Albert Camus foi um filósofo e escritor franco-argelino. Ele nasceu em 1913, na cidade de Mandove, que hoje é conhecida como Drehan. Ela tinha o nome de Mandove durante a ocupação francesa da Argélia. E morreu na França, relativamente jovem, aos 46 anos, em 1960. Ele provavelmente foi um dos autores e filósofos mais famosos da sua época, ali na França. Apesar de ter nascido na Argélia, que na época era território francês, era considerado como um autor francês. Só que nem tanto, isso é um outro ponto. Mas ele foi um autor muito famoso, assim. Ele escrevia tanto literatura quanto trabalhos em filosofia. De literatura, os trabalhos mais famosos deles provavelmente são O Estrangeiro, A Peste e A Queda. E dos seus escritos filosóficos, provavelmente O Mito de Sísifo e O Homem Revoltado são uma das suas obras mais relevantes e mais impactantes. E em 57 ele chegou a ganhar o Prêmio Nobel da Literatura, e na época chegou a gerar algumas críticas para ele em relação a isso. As críticas iam muito no sentido do que vários anos depois, inclusive depois da morte de Camus, o Sartre também foi receber em 62 o mesmo prêmio, mas ele recusou, dizendo que nenhum homem podia se tornar uma instituição, que ao aceitar o prêmio ele se tornaria uma instituição. Ele não assinaria mais como Jean-Paul Sartre, mas como Jean-Paul Sartre, o ganhador do prêmio Nobel. Ele não queria isso. E o Camus, na época dele, aceitou. E aí, contam as histórias que, quando questionaram ele do porquê que ele aceitou o prêmio, apesar das várias críticas em relação a esse tipo de premiação, esse tipo de institucionalização da pessoa, do escritor, ele só respondeu que aceitou o prêmio porque queria comprar uma casa para a mãe. Mas enfim. Daí, para falar do que eu quero falar, que como já está no título de alguma forma, né, eu quero falar sobre a noção de absurdo, sobre como que Camus trabalha sobre a questão do absurdo. É preciso antes um pouco entender o contexto desse filósofo. Como eu falei no começo, ele é um filósofo franco-argelino. Ele nasceu no território que hoje a gente entende como Argélia, mas que na época era comandado era um território francês. Que, inclusive, a Guerra de Independência da Argélia, ela tem a sua duração ali mais ou menos entre 54 e 62, acabando uns 2 anos depois da morte de Camus. E Camus era conhecido por ser bem ativo em questões políticas da sua época e também muito ativo, né, especificamente na questão argelina. E também é muito importante entender o contexto em que o Camus estava produzindo. O Camus, normalmente, ele é colocado dentro de um contexto filosófico, de uma corrente filosófica chamada existencialismo, que, sim, historicamente, né, se coloca Kierkegaard como talvez o criador, né, como alguém que teria inaugurado essa corrente filosófica, e que se estende por vários autores, como Heidegger, e como o contemporâneo do Camus e ex-amigo, Sartre, que era um grande nome do existencialismo, e o Camus, geralmente, ele se encaixa nisso. Quando se vai estudar a história da filosofia, o Camus está dentro desse contexto do existencialismo. Mas ele se diferencia em vários sentidos. Ele dialoga com vários autores, ele dialoga com os autores do existencialismo, mas ele se distancia deles em vários momentos. Mas esse contexto, principalmente desses existencialistas como Sartre e Camus, era um contexto ali dessa primeira metade do século XX, que, enfim, tinham várias coisas acontecendo, né? Quando a gente pensa no contexto da primeira metade do século XX, sobretudo ali na França, né, na Europa, você tem, né, um contexto, um zeitgeist, muito marcado por uma recém-saída da Segunda Guerra Mundial, tem todos os contextos de Guerra Civil Espanhola, Guerra Fria, e etc, etc, etc. E também durante o momento de produção do Camus estava acontecendo a Guerra da Independência da Argélia. E nesse sentido, o Camus ele acaba também tendo uma certa tradição de uma filosofia nihilista, muito influenciado por Nietzsche também, autores comuns, e que nesse contexto específico existia esse zeitgeist de um pessimismo que pairava muito forte, de um certo mal de espírito que pairava ali sobre a Europa nesse primeira metade do século XX, perante todos esses horrores e crueldades que marcaram esse século. Enfim, pegando as palavras, né, da Patrícia de Oliveira Machado, se nenhuma moral e nenhum esforço são justificáveis, então tudo é permitido, tudo tem de ser aceito, inclusive a violência, o homicídio e o totalitarismo. Isso, então, levando para uma certa negação de todos os valores. Uma descrença com religião, uma certa descrença com qualquer ideia revolucionária, que não era necessariamente zeitgeist. Nesse momento também tinha um levante muito forte de do Partido Comunista, sobretudo ali na França e tudo mais, que também o Camus tem toda uma relação com isso.
Mas, então, é sobre esse contexto, sobre esse grande mal-estar e essa grande falta de esperança, falta de sentido de esperança, falta de sentido de um futuro melhor, que Camus vai construir a sua filosofia. E talvez o livro mais interessante, né, o texto mais interessante, para se começar a entender esse caminho filosófico do Camus, seja o mito de Sísifo, que logo nas primeiras parágrafos, ele vai dizer: só existe um problema filosófico realmente sério. É o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, aparece em seguida. São jogos. É preciso, antes de tudo, responder. E nesse sentido, o Camus já parte de um pressuposto que a vida não tem sentido. Essa é uma constatação filosófica óbvia para Camus. Então a questão é: há sentido viver em um mundo que não tenha sentido? Que não tenha uma ordem pré-estabelecida? Que não tenha um ordenamento? E é a partir desse questionamento, é a partir disso tudo, que ele vai explorar o absurdo. Essa espécie de angústia existencial, esse mal de espírito, né? Que ele vai chamar de absurdo, que apesar de não ter até então uma certa filosofia do absurdo, como ele vai, de certa forma, construir, ele percebe muito no seu tempo, no seu contexto específico, esse mal que ele chama de absurdo, mas que ele também percebe isso historicamente, olhando para os filósofos que vieram antes dele, para aqueles que o influenciaram e tudo mais. Fazendo parênteses, a questão de contexto é muito importante, principalmente numa outra obra do Camus, que é o Homem Revoltado, que ele vai explorar a questão da revolta e que ele deixa muito claro que ele não está pretendendo, isso é uma coisa importante aqui, mas ele retoma lá, trazer uma noção universal sobre a angústia, uma noção universal sobre o absurdo, uma noção universal sobre a revolta, como ele vai trazer depois. Ele vai dizer em algum momento, eu acho que no prefácio do Homem Revoltado, que o único objetivo dele com a filosofia dele é compreender o mundo à sua volta e caminhar sobre ele. E nesse texto, quando ele está falando sobre revolta, ele especifica exatamente o tempo e o contexto e quais referências ele está buscando para falar de revolta. E não, por exemplo, sei lá, de revolta na América Latina. Fecha parênteses. Só que aí o problema dessa noção de absurdo no Camus é que não é bem um conceito. E ele nunca, de fato, define. Ele, em nenhum momento, ele começa a falar do absurdo desde o começo. Ele começa o Mito de Sísifo falando que é um livro sobre suicídio, mas ele fala o tempo todo sobre o absurdo, em vários sentidos. Só que o Camus, ele não define, ele não dá uma definição. Mas ele dá pistas. Ele demonstra por meio de várias histórias, de vários personagens, ele demonstra analisando outros filósofos. E se a gente for pegando nessa obra, a gente consegue pensando várias coisas que ele chama de absurdo, como o tempo, a desumanidade dos homens e do mundo, a morte, a realidade em si. Ele traz um conceito de muros absurdos. Então, essas questões, né, de momentos. Ele não define o absurdo, mas ele traz momentos em que o absurdo entra em cena. Então, o absurdo é um conceito muito difícil de si. Porque não é um conceito. Mas é uma ideia muito difícil de explicar. Porque ele não explica. E ele já deixa isso muito claro, que ele não vai explicar o que é o absurdo. Porque talvez não se explique o absurdo. Mas antes de explicar, ele traz um conceito muito interessante, que aí esse é um pouco mais fácil de explicar, que é uma coisa que ele vai chamar de uma certa nostalgia de unidade. Que seria um certo apetite humano pelo absoluto. Pelo único, pelo familiar. Daí, citando Parmênides, ele vai dizer que nós caímos na realidade do um, seja lá o que for, caindo na ridícula contradição de um espírito que afirma a unidade total e com a própria afirmação prova sua diferença e a diversidade que pretendia resolver. Basta esse novo ciclo vicioso para sufocar as nossas esperanças. Daí ele vai trazer toda essa questão dessa nostalgia de unidade, que é um certo desejo humano que ele vai diagnosticar ali, que o problema dessa nostalgia de unidade é que realmente é uma nostalgia que existe sempre esse desejo de um certo retorno a uma questão única, de retorno ao familiar, de um retorno ao mesmo. Como quando ele vai dizer que a marca do drama humano é portanto,
O saudosismo da unidade é a exigência da familiaridade, o apetite da clareza. Mas daí Camus, com uma série de outros filósofos, né, partindo de toda uma tradição filosófica nesse sentido, vai entender que não existe essa clareza no mundo, não existe essa clareza na experiência humana, não existe essa certeza. Tudo que a gente pode ter são hipóteses e descrições, no máximo. Mas daí, partindo por esse apetite de clareza, esse desejo de unidade, de uma explicação, de uma verdade única perante o mundo, é a partir disso que nasce o absurdo. Porque é a partir dessa expectativa, a partir dessa esperança de que haja no mundo uma unidade, de que haja no mundo uma verdade, de que haja no mundo sempre uma familiaridade, e que tudo no mundo haja de acordo com a forma que é esperado de agir, quando isso quebra, quando a gente se depara em muros absurdos, esse mundo se desfaz. A pessoa partindo desse desejo, essa esperança de que tudo vai correr da maneira em que se é esperado, daí, de repente, o mundo às vezes não. Às vezes o mundo simplesmente não age dessa forma. Muitas vezes a gente se depara com o que o Camus vai chamar de muros absurdos, que é quando a gente se depara com esse muro e essa separação é realmente... Esse embate é de forma bem violenta e que é a partir daí que nasce o sentimento do absurdo. Que aí ele vai dizer que após o sentimento do absurdo, o mundo volta a ser ele mesmo, entre aspas. Ou seja, perde o sentido com o qual o revertíamos. Dissipam-se os desenhos e as figuras que importunávamos nele. Assim, mais do que uma paisagem desconhecida, o mundo torna-se denso, estranho, hostil e ameaçador. Frente à inumanidade e hostilidade do mundo, o homem sente-se exilado, estrangeiro. Daí, né, em síntese, é isso. A gente parte dessa nostalgia, dessa expectativa, dessa esperança por humanidade, dessa esperança de que as coisas vão ocorrer da forma que a gente espera, ou que vão ocorrer da forma com que nos foi dita que vai ocorrer, e aí de repente as coisas não ocorrem dessa forma. O mundo ele age de outra forma. Daí Camus vai entender que nesse momento o mundo volta a ser ele mesmo. Que tudo isso que a gente chama de caos, de infortúnio, de imprevisibilidade, nada mais é do que a própria natureza como ela é, do que o mundo como ele é. E qualquer expectativa de movimento contrário, qualquer expectativa de outro mundo, de um mundo que tem uma verdade, que tem uma ordem pré-estabelecida, foi completamente criada pela gente. E aí, se deparando com isso, a pessoa se depara a um mundo hostil, a pessoa se depara a um mundo não familiar, ao desconhecido, a um mundo hostil, a um mundo que é ameaçador. E esse é o sentimento do absurdo. E olhando assim, a filosofia do Camus, ela pode ter uma ideia de ser muito negativa, uma filosofia muito pessimista. Mas não. O posicionamento dele é completamente o contrário, mas eu vou chegar nisso mais pra frente. Então, em síntese, o absurdo ele ocorre de forma bem simplista, de forma bem generalista, né? Ele nasce desse choque entre essa nostalgia de unidade, entre essa esperança, entre essa expectativa de uma familiaridade, de um único, de uma verdade, com um mundo que simplesmente não entrega. E, de repente, a pessoa se vê como estrangeira no seu próprio lar, como estrangeira no seu próprio mundo. O absurdo, ele não é algo interior da experiência humana, do psiquismo humano, não é algo da essência do ser humano, e nem é algo presente no mundo, exterior, tipo, uma característica do mundo, da natureza, do universo. O absurdo, ele é um momento, ele é um instante. Ele é uma criação resultante do encontro de um corpo com o mundo, para o mundo e no mundo. O absurdo, então, é sobretudo ação, ele é criação. Uma criação sem autor, uma obra não assinada e nem finalizada. Então, em síntese, como vai falar Patrícia Machado, o absurdo não está no mundo e nem no homem, mas é fruto da tensão entre esses dois elementos. E também, de certa forma, a gente precisa entender, porque quando a gente pensa também no contexto que eu retomei mais cedo, sobre a questão das guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Espanhola, Guerra da Independência da Argélia, que tem uma relação muito forte com o Camus, é relativamente fácil observar o absurdo nesses grandes eventos. Como, por exemplo, talvez assim, a esperança de que, tirando um certo político do poder e colocando outro, as coisas vão se resolver. E aí, de repente, elas não se resolvem, de repente não é tão simples. É fácil entender, encontrar o absurdo. É fácil a gente entender isso. E essa deparação, e essa angústia existencial,
E que tem várias formas de relacionar com essa angústia, com esse absurdo. Pode ser uma simples negação dessa contradição, pode ser uma manutenção dessas contradições sem encarar elas e tudo mais. Mas só que o mais difícil é olhar para o absurdo, na verdade, e o convite maior que o Camus faz na sua filosofia, apesar dele partir muito desses grandes eventos, no contexto dele, é olhar para o absurdo no dia a dia, no pequeno. E esse absurdo é mais fácil de ignorar. É muito mais fácil você perceber as contradições de um governo, as contradições do totalitarismo no sentido macro, do fascismo no sentido macro, de um governo autoritário, de um governo fascista, do que você perceber as contradições, de você se deparar e tomar consciência das contradições no dia a dia, dos microfascismos, das suas contradições diárias, ou então das simples coisas pequenas e banais. O caminho, então, ele convida a gente a olhar para o absurdo das coisas mais ordinárias, o absurdo do cotidiano, os absurdos do dia a dia. Então, nesse sentido, Camus traz a experiência do absurdo, essa deparação com o absurdo, como uma experiência de extremo sofrimento, de extrema angústia. Mas ele nos convida, então, a não negar o absurdo, a não abandonar o absurdo, a não recorrer à morte, a não recorrer a assaltos. Ele nos convida a abraçar o absurdo. Porque para Camus, ele vai entender, e aí nisso ele faz o diálogo com vários outros filósofos, e aí retomando também a questão inicial da questão do suicídio, ao se deparar com o absurdo da vida, com a falta de sentido, com a falta de qualquer ordenação, escolher pela morte ou escolher sobre um salto, referenciando aqui, são formas de negar o absurdo. E nesse sentido, negar o absurdo é negar o mundo, é negar a vida. E a filosofia aqui, então, de Camus é sobretudo uma filosofia de afirmação da vida, de afirmação do mundo. E também é uma filosofia do ordinário, uma filosofia do menor, uma filosofia do pequeno. A ausência de sentido, ela nos convida a dar sentido. A ausência de um Deus transcendente que nos diz como as coisas devem ser ou não, elas nos convidam para ação, e para construção, e para criação. Então o Camus nos convida a não dar fim ao absurdo. Porque dar fim ao absurdo não é liberdade, mas seria uma escolha por uma servidão voluntária em que a gente acreditaria estar livre. Se o absurdo ele se mostra como uma prisão, como um acorrentamento, como angústia, então o Camus vai nos convidar a abraçar essa corrente, a abraçar essa prisão. E a partir disso, transformar isso em algo criativo. Então, de certa forma, usando outros termos que não são do Camus, com a sua filosofia e perante o absurdo, ele basicamente está nos convidando a construir novos modos de ser no mundo, a construir linhas de fuga, e a construir novos modos de vida, sem, nesse processo, negar a própria vida, negar o absurdo. Como ele também vai dizer no mito de Sísifo, o absurdo me esclarece o seguinte ponto: não há amanhã. Esta é, a partir de então, a razão da minha liberdade profunda. Que nesse sentido, então, quando Camus vai falar de liberdade perante o absurdo, ele faz um convite para a tomada de consciência do absurdo. Perante esse absurdo que chega de repente, dando uma certa quebra na ação humana, a gente se depara com uma tomada de consciência do absurdo. E essa tomada de consciência, tudo fica comprometido. Todo o nosso mundo, toda a nossa visão de mundo fica comprometido. E aí o convite do Camus é de permanecer nessa consciência do absurdo, de não negar, de manter. O Camus ele defende uma manutenção do absurdo. Que a princípio esse absurdo ele parece que trava, ele parece trazer uma questão de passividade, uma questão de impotência da pessoa perante o mundo. Na verdade, Camus vai trazer que manter esse absurdo, que abraçar esse absurdo, que afirmar o absurdo, é manter um confronto, é manter a ação, manter a luta, manter a revolta. E é nesse sentido, toda essa elaboração do Camus sobre a noção de absurdo, sobre a noção do suicídio, o absurdo é um ponto zero. Porque tudo isso, toda a construção do Camus no mito de Sísifo, na verdade, quando ele vai trazer essa questão sobre o suicídio como sendo a questão mais importante, que ele quer responder a isso, e ele responde, diz que não, suicídio não é... Sim, a vida vale a pena ser vivida, não apesar do absurdo, mas pelo absurdo, não apesar do caos, não apesar da falta de sentido, mas na falta de sentido. O absurdo tomado até aqui como conclusão, se remetendo a uma certa história da filosofia, nesse momento, é considerado nesse ensaio como um ponto de partida.
Aqui somente se encontrará a descrição em estado puro de uma doença de espírito. Nenhuma metafísica, nenhuma crença estão misturadas com isso, no momento. São os limites e os compromissos únicos desse livro. Então, toda essa questão do absurdo, toda essa questão de perguntar se a vida vale a pena ou não ser vivida, e afirmar que a vida vale, e afirmar a vida, e propor uma filosofia do menor, uma filosofia que afirma a vida e que afirma o absurdo, é tudo entendido como toda a construção da filosofia do Camus como um prefácio. É como se fosse um simples prefácio, um primeiro ponto que ele precisava responder, para daí sim ele dar continuidade a várias outras questões que ele vai trabalhar depois, e que ele trabalha tanto em seus textos filosóficos e também nos seus textos mais literários. Daí, nesse sentido, aqui no Mito de Sísifo, ele já começa a introduzir a noção de revolta, que ele vai trabalhar de forma muito mais detalhada depois, porque também, quando ele vai falar do absurdo, e toda a linguagem do absurdo no Mito de Sísifo, e quando ele vai falar de suicídio, de vida, de existência, de absurdo, é uma linguagem que remete muito a uma noção meio individualista. Como se todo esse movimento de se deparar com o absurdo e tomar consciência dele ou não, e diante disso se tornar o homem absurdo, que é esse personagem que ele cria para falar sobre esse movimento de aceitar e de manter o absurdo em busca de uma liberdade, em busca da ação, ou esses movimentos de salto, ou movimento de morte, como algo muito singular a uma existência humana do indivíduo. Então, tem uma linguagem que remete, de certa forma, a um individualismo. Mas, no fim, o objetivo da filosofia do absurdo, da filosofia camusiana, não é essa manutenção desse individualismo. E aí, nesse sentido que ele já começa a trazer a questão da revolta, Camus vai dizer que, na perspectiva do absurdo, o sofrimento é individual. Mas, a partir do movimento de revolta, ele ganha a consciência do ser coletivo. É a aventura de todos. Então, por mais que ele trate o absurdo, o sofrimento do absurdo, como um sofrimento individual, o convite da filosofia dele é um convite do coletivo, é um convite para a ação não individual. Não é essa manutenção desse sujeito neoliberal que, enfim, muito depois do Camus foi se tornar uma coisa muito mais forte, né? Sobretudo na filosofia. Mas é um convite à revolta, é um convite à recusa. É um convite à criação, mas não a criação isolada, de uma pessoa isolada dentro da sua crise existencial. Mas, sobretudo, é uma revolta coletiva, uma criação coletiva. Há modos de vida, há novos modos de vida, há novas visões de mundo coletivas. Então é isso, de forma simplificada, a consciência do absurdo leva à revolta. E a revolta é tudo menos individual. Camus, então, nos convida a abraçar essa corrente que é essa falta de sentido na vida. É um convite lúcido a viver e criar no deserto. Daí Camus, ele vai finalizar o texto dele, o ensaio do mito de Sísifo, enfim, na última parte, para falar sobre Sísifo. Ele não explora tanto o mito, a figura de Sísifo, né, a figura grega de Sísifo, do rei, que ele se foca muito mais sobre a condenação dele. Daí Camus, ele vai eleger, para exemplificar o absurdo, ele vai eleger Sísifo como o grande herói absurdo. Resumidamente, quem foi Sísifo? Sísifo foi um rei, que aí tem toda uma história até chegar aí, que essa parte o Camus ele ignora e eu também não lembro agora, então não importa muito. Mas que quando ele morre, quando ele chega ao Tártaro, os deuses eles dão uma punição para ele. Eles não gostam muito de Sísifo. E aí a punição do Sísifo é que, pro resto da eternidade, ele tem que subir, ele tem que empurrar uma pedra até o topo de uma montanha. E aí depois, quando chegar lá, pelo próprio peso da gravidade, pelo próprio peso da pedra, a pedra cai. E aí ele tem que voltar e fazer esse movimento. Então ele é condenado pela eternidade a fazer esse trabalho inútil, esse trabalho sem sentido, esse trabalho que não leva a lugar nenhum. E daí ele faz toda uma análise, uma série de análises sobre o mito de Sísifo, que por falta de ânimo aqui de terminar um roteiro, e também para achar que eu não escrevo também contra o Camus, eu vou encerrar lendo algumas citações finais, que ele finaliza o livro falando sobre Sísifo e sobre a potência que é o mito de Sísifo. Os deuses tinham condenado Sísifo a rolar um rochedo incessantemente
até o cimo de uma montanha, de onde a pedra caía de novo por seu próprio peso. Eles tinham pensado com as suas razões que não existe punição mais terrível do que o trabalho inútil e sem esperança. Já deu para compreender que Sísifo é o herói absurdo. Ele o é, tanto por suas paixões como por sua tormenta. O desprezo pelos deuses, o ódio à morte e a paixão pela vida lhe valeram esse suplício indescritível em que todo o ser se ocupa em não completar em nada. É o preço a pagar pelas paixões desse mundo. Se esse mito é trágico, é que seu herói é consciente. Onde estaria de fato a sua pena, se a cada passo o sustentasse a esperança de ser bem-sucedido? O operário de hoje trabalha todos os dias de sua vida nas mesmas tarefas e esse destino não é menos absurdo. Mas ele só é trágico nos raros momentos em que se torna consciente. Sísifo, proletário dos deuses, imponente e revoltado, conhece toda a extensão da sua condição miserável. É nela que ele pensa enquanto desce. A lucidez que deveria produzir o seu tormento consome, com a mesma força, sua vitória. Não existe destino que não se supere pelo desprezo. Se a descida, sim, em certos dias se faz pela dor, ela também pode se fazer pela alegria. A felicidade e o absurdo são dois filhos da mesma terra, são inseparáveis. O erro seria dizer que a felicidade nasce forçosamente da descoberta absurda. Ocorre do mesmo modo o sentido do absurdo nascer da felicidade. Acho que tudo está bem, diz Édipo, e sua fala é sagrada. Ela ressoa no universo feroz e limitado do homem. Ensina que tudo não é e não foi esgotado. Expulsa desse mundo um Deus que nele havia entrado com a insatisfação e o gosto pelas dores inúteis. Faz o destino o assunto do homem, que deve ser acertado entre os homens. Toda a alegria silenciosa de Sísifo está aí. Seu destino lhe pertence, seu rochedo é sua questão. Da mesma forma, o homem é absurdo, quando contempla o seu tormento, faz calar todos os ídolos. O homem absurdo diz sim, e seu esforço não acaba mais. Deixa o Sísifo no sopé da montanha. Sempre se reencontra seu fardo, mas Sísifo ensina a fidelidade superior que nega os deuses e levanta os rochedos. Ele também acha que tudo está bem. Esse universo doravante sem senhor não lhe parece nem estéril nem fértil. Cada um dos grãos dessa pedra, cada clarão mineral dessa montanha cheia de noite, só para ele forma um mundo. A própria luta em direção aos cimos é suficiente para preencher um coração humano. É preciso imaginar Sísifo feliz. E eu acho que nesse sentido, quando a gente olha para o Sísifo, para o mito de Sísifo, essa alegria de Sísifo, essa ordem que ele cria, ele mesmo cria diante da falta de sentido dessa tarefa inútil que ele faz, é talvez o maior ato de revolta perante os deuses. Essa recusa de transformar essa tarefa inútil em um sofrimento e transformar em alegria é a maior revolta. A alegria perante um Deus, perante deuses, perante um mundo que não te quer alegre, talvez seja a maior das revoltas.